Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estarmos a falar para vocês nessa palestra com um tema tão importante, tão contrário às minhas posições. O pessoal escolheu de propósito, né? Eles sabem quanto eu sou tido como legalistas e outras coisas más. Para lidar com essa questão do liberalismo não é fácil. Mas antes eu queria dizer da minha alegria pela oportunidade dada pela Secretaria-Geral, através do nosso secretário-geral, Cabreira, e toda a equipe dele, porque eu corri muito por aqui na década de 70, quando isso aqui era bem diferente. E hoje, já estive aqui algumas vezes como missionário, dando um testemunho de algumas coisas que nós fizemos no campo, mas nunca tive a oportunidade de pregar ou palestrar aqui. Então, para mim, está sendo uma grande honra procurar ser útil de alguma forma naquilo que Deus escolheu para a minha vida, porque desde lá do campo missionário sempre estive envolvido com a questão do ensino, e por não ter ser forte por lá, acabei trabalhando com o seminário congregacional, batista, metodista livre, sempre dei uma colaboraçãozinha naquilo que Deus me deu graça para fazer. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão e dizer que começamos tremendamente bem com a teologia e a espiritualidade. Quero dizer ao pastor Geraldo que ele foi muito feliz e tocou muito meu coração, porque nós passamos por desafios e por lutas que às vezes jamais pensaríamos passar. E eu sou um fruto de pessoas que apelaram em benefício da árvore e que resolveram colocar mais um esterco, né? E por isso eu estou aqui para a glória do Senhor. Amém? Sou muito grato a Deus. E outra coisa, o pastor Perim falou aqui sobre questão de textos. Já há muito tempo que nós que trabalhamos com o seminário temos nos preocupado com as versões bíblicas. Além dos textos que ele disse aqui, que são textos não tão comprometedores, mas eu gostaria de dar início a essa palavra com o texto de Isaías, capítulo 31, verso 8. Eu gostaria que, se você pudesse abrir a sua Bíblia, Isaías, capítulo 31, verso 8, eu não sei em que época alguns dos nossos líderes escolheu esse versículo como um texto áureo para nós. E recentemente, em algumas traduções, eu tive uma infeliz surpresa. E eu acho que nós podemos conferir isso aqui agora no auditório. Porque esse texto, Isaías 31, verso 8, na minha Bíblia, diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza permanece de pé. Isaías 32, verso 8. Esse é problema do inimigo, como falou o irmão, né? Que trabalha no dedo de quem, né? O rapaz vai tentar colocar lá para vocês. Então, o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza permanece de pé. Aí, recentemente, pegando uma tradução, eu encontrei: o liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade ele está de pé. Claro, nós temos conhecimento que a palavra liberal ou liberalidade lá no hebraico, ela tem um sentido diferenciado.
Porém, para nós de fala portuguesa, isso traz confusão e indica caminhos perigosos. Alguns poderão achar exagero, mas o inimigo, ele tem trabalhado para desvirtuar almas. Ele é o Deus da confusão e fará o possível e o impossível para desviar você do caminho. Então eu gostaria que aqui no auditório ficasse de pé quem tem a Bíblia, que tem o texto: o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza permanece de pé. Fica de pé quem tem esse texto. Glória a Deus, né? A maioria. Pode se sentar. Tem alguém aqui que tem a Bíblia, cujo texto diz: o liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está de pé? Aí, João Franco e outros, né? Mas o Franco eu conheço, citei o nome dele. Muito bem. Né? A princípio, você não vê nada demais, né? Se mais tarde aí nas perguntas surgir alguma coisa, eu vou mostrar alguns textos muito mais comprometedores, que infelizmente, irmãos, nós vamos ter que repensar a questão das traduções. Deus vai nos dar graça, nós estamos caminhando como caminhamos agora com esse manual de doutrinas. E uma coisa é certa, nós estamos vivendo o tempo do fim, o esfriamento do amor, o aumento das heresias. Lá no passado, homens jejuavam, oravam, se sacrificavam para traduzir as escrituras. Hoje nós temos facilidade enorme, temos um mundo tremendo, gráfico, e toda hora tem versão da Bíblia, é para adolescente, é para ministro, né, a versão gay deve estar saindo por aí. E aí aquela propaganda maciça para se ganhar dinheiro em cima. Ninguém está preocupado com a palavra, é dinheiro. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que repensar. Nós temos que ver as traduções mais antigas, que suou a camisa de quem traduziu, que machucou o joelho de quem traduziu, porque é essas traduções que nos interessam. Porque o Espírito Santo estava lá, e o Espírito Santo que inspirou, cuidou da tradução. Porque agora eu não ponho minha mão no fogo não, né? Há uma facilidade muito grande, né? As transliteração ali de grego, de hebraico, facinho. Qualquer um aí quer descobrir a pólvora, né? E é nisso que nós estamos sendo prejudicados. Então, com essa introdução, eu queria falar um pouquinho para você sobre o que seria essa teologia liberal. Foi um movimento que, entre tantos outros, se infiltrou na igreja com o objetivo de enfraquecê-la. Conseguiu, aos poucos, relativizar a autoridade bíblica. Ela é típica de quem acha que pode servir a dois senhores. É capaz dos maiores absurdos para que a Bíblia concorde com a ciência e com a razão humana. Já conversei com teólogos liberais que me afirmaram que Adão era uma tribo e que Eva era uma outra tribo, não era um homem e uma mulher, e que ambas formaram toda a humanidade. Então, eles são na teologia como uma folha seca caída no chão e acabam indo para onde o vento levar. A cada descoberta científica e a cada novidade secular, eles fazem adaptações, né, na interpretação que eles têm, na sua teologia, para defenderem e proclamarem tais temas. Creio que ela está presente, aí já é uma palavra minha, porque eu acho que toda vez que você entra por uma heresia, você está desrespeitando o autor da Bíblia. Tem alguma coisa em você que não leva a sério a palavra de Deus. Você não tem o temor do Senhor. E se você está fazendo isso, e a palavra não é para você aquela inerrante palavra de Deus, eu creio que essas heresiazinhas que vão surgindo estão dentro da tal teologia liberal. Ela foi classificada
mais próximo de nós. Mas quando lá no Apocalipse alguém escreve, e o próprio Jesus falando a respeito dos nicolaítas, que era uma doutrina que o Senhor aborrecia, para mim já era um vírusinho da teologia liberal. Ela trabalha, não é de hoje, para prejudicar a autoridade da palavra. Termos uma autoridade da palavra em nossas mãos é tão importante. Você está vendo hoje como o Brasil está virado de cabeça para baixo. Nós estamos orando e essa confusão toda que está acontecendo não está pior porque eles têm um livro que eles respeitam e que tem sido o norte deles. A Câmara dos Deputados, o Senado, tal, a Constituição. Tal, a Constituição. Tal, a Constituição. Se não tivesse a Constituição, agora, se o inimigo trabalha para que nós, povo de Deus, percamos a fé na autoridade da palavra, o que sobra para nós? O que sobra para a igreja que não tem mais a Bíblia como a sua regra de fé e prática? Fica difícil, não é? Muito bem. Ela, como conhecemos, ela foi classificada e registrada mais ou menos no final do século XVIII, início do século XX. Neste período, os teólogos enfraqueceram oficialmente a autoridade bíblica e fortaleceram a filosofia e a ciência da religião. Os seminários eram os alvos principais dos teólogos liberais e acabou se tornando um grande desafio estudar teologia e não ser contaminado por esses teólogos. Então, algumas denominações mais ortodoxas optaram por não enviar mais seus obreiros para o seminário. Entendeu? Porque o seminário estava de uma tal forma que o pessoal estava com medo de enviar pessoas chamadas para serem ministrados por homens que tinham teologia, mas não tinham espiritualidade. Falavam do conhecimento teológico, mas não tinham uma experiência real com o nosso Deus. E nós mesmos ali no seminário, eu evitei aqui, eu vou falar nomes em alemão, ainda bem que o professor não está aqui, porque de alemão eu não entendo nada, mas que eu vou enrolar a língua aqui, eu vou. E eu preferi nomes alemães desconhecidos da gente, porque no nosso seminário nós ensinamos bastante sobre Karl Barth, sobre Rudolf Bultmann, sobre Paul Tillich, que eu tenho muitos colegas aqui, professores, que eles têm um lado bom, não é verdade? É como se falar de Calvino e só citar aquelas coisas ruins seria uma injustiça. Mas eu preferi nem mencioná-los. Nós vamos trabalhar com alguns alemães, porque para a vergonha nossa, a teologia liberal é uma criação protestante. Ela nasceu nos seminários protestantes. Hoje é até muito mais praticada pela Igreja Católica, mas que ela nasceu nos seminários protestantes, nasceu. Bom, naquela época estava surgindo o iluminismo, que para o mundo secular era algo iluminador, mas para nós da igreja, para nós do cristianismo, era um momento de confusão, de muita confusão. Creio que nunca se usou tanto o não tem nada a ver. Essa expressão não tem nada a ver, ela é terrível. Eu estou quase ensinando a minha igreja a falar: o sangue de Jesus tem poder. Quando alguém diz, não tem nada a ver, né? E a gente vai falar, não tem nada a ver. Essa relativização da verdade mudou conceitos, mudou parâmetros básicos para uma perfeita saúde espiritual. A preocupação do apóstolo Paulo com a igreja, quando ele pergunta e ele mesmo responde: deveríamos, pois, pecar para que o pecado abunde e a graça superabunde? Claro que não. Ele mesmo responde, claro que não, né? Nós temos esse texto em Romanos capítulo 6, 1 e 2.
Porque a igreja moderna, ela está tão confusa que chegamos a ficar sem rumo. Quase que declaramos que ser displicente e relaxado é melhor do que ser disciplinado e responsável. Já fui acusado de legalista, de hipócrita, por levar o evangelho a sério e tentar hoje ser melhor do que ontem. É melhor lidar com acomodados, com indisciplinados, com relaxados, do que com metidos a santarrões. Porque qualquer coisinha, o bispo estava cobrando ali, falando, né, a gente não fala muito mais de santidade, bispo Simvaldo. E eu falei, a gente vai falar, e o pessoal, hein? Metido, né? Quer ser melhor do que os outros. É interessante que, quando nós aceitamos Jesus e caminhamos para a igreja, nós arrumamos uma meia dúzia de três ou quatro inimigos lá fora, que nós não fizemos nada com eles, nós simplesmente passamos para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, passamos para a escola dominical de manhã, e eles estão no mundão, fazendo as coisas erradas, nos bares, tal. E aquilo que nós fazemos irrita eles, sem nós fazermos nada. Simplesmente nós estamos mostrando que podemos ser diferentes. E aí nós somos metidos, nós queremos ser melhor, etc, etc. Parece que essa doença, ela entrou dentro da igreja. E agora você que era aquele católico que me odiava porque eu era crente, agora você é esse crente que me odeia porque você não gosta de oração e eu oro. Você é esse crente que me odeia porque eu gosto de estudo bíblico e você não gosta de estudar a Bíblia. Coisa horrorosa, coisa horrorosa. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Nós estamos desse jeito. Estamos desse jeito. E está difícil para lidar com os crentes de hoje. Está difícil. E nós estamos buscando essas pessoas que de verdade tenham um encontro real com Jesus. O bispo Simvaldo falou ali, nós vamos orar aqui para Deus operar milagre. Rapaz, olha só como as coisas estão difíceis. Eu tenho uma moça lá na igreja que ela está vindo das drogas, foi liberta das drogas. E aí, né, a gente quer abençoá-la, quer que ela participe, mas como nós falamos muito nessa questão de santidade, ela estava importunada e tal. Aí, a semana passada, ela me chamou para dizer que ela foi liberta das drogas, mas continua fumando. Entendeu? O meu Jesus, que libertou ela das drogas, não consegue libertá-la do cigarro. É o milagre de hoje que a gente está vivendo, de pessoas que, na verdade, parecem negar o poder de Deus, sabe? E eu sou um pouco temperamental, e eu preciso ficar vigilante, porque senão eu acabo de matar, eu faço igual Calvino. Eu preciso me controlar, porque são pessoas que às vezes são testemunhas negativas de Jesus, porque eu prego um evangelho onde Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, onde Jesus Cristo não busca em você capacidade ou merecimento. Então por que você está há 10 anos na igreja e a sua vida não muda? Por quê? Por que você entrou para o evangelho e você é uma testemunha negativa de Cristo? Porque você sai de casa com a sua Bíblia e volta com ela, e o pau quebra na sua casa, e os vizinhos estão vendo confusão, e os seus filhos não se firmam, e você não consegue pagar as contas. E Jesus, dá vontade de falar, filhinho, volta para o mundo. Vai embora para casa, filho, porque você está aqui há 10 anos envergonhando o evangelho de Cristo. Você está calando a minha boca. Eu não consigo pregar, porque eu prego que Jesus ama a todos. Eu prego que a bênção do Senhor é sem acepção de pessoas. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ué, vou culpar quem? Eu já fui abordado várias vezes por essa questão da palavra dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Da palavra dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí eu falei, amado, vamos fazer um estudo direito da situação, porque tem muita gente reclamando disso, né? Muito bem. A família que Deus estabeleceu
quer todos gostem ou não gostem, era patriarcal. Hoje, os direitos são muito iguais, né? As mulheres têm dificuldade de se submeter. E manda o homem, manda a mulher, manda os filhos, manda todo mundo e ninguém manda. Ninguém manda. É isso. É isso que acontece. Naquela época, era o homem que mandava, pastor Roberto. Você alcançou o homem da casa, alcançou a casa toda. Está entendendo? Quando Moisés manda chamar, você pensa que é uma injustiça. O pessoal ali se manifestou contra ele fala, traz a família toda. Traz mulher, traz filho, traz todo mundo. Quando ele ora, vai todo mundo para o buraco. Acabou tudo. Por quê? Por quê? Porque se o chefe da casa estava contra, todo mundo estava contra. Porque se eu chegasse em casa e dissesse para minha família, o pastor é uma porcaria, a mulher dizia porcaria, e os filhos porcaria, porcaria e porcaria. É isso. É isso. É isso. E se eu chegasse em casa e dissesse, eu acabei de aceitar Jesus lá no presídio, porque os camaradas escaparam, entendeu? E eu vi, fui testemunha, e nós agora somos crentes. A mulher, somos crentes, filho, somos crentes, somos crentes, somos crentes. Está salvo eu e a minha casa, meu irmão. E você está pensando que isso é conversa fiada? Não é não. Meu pai era de família patriarcal mineira. Sabe quem aceitou Jesus lá em casa? Só meu pai. Nós fomos atrás. Ó, olha só, não é brincadeira não. Meu pai bebia e fumava direto. E aí você vê o poder de Deus, que naquela época existia e que hoje não está existindo. Olha só, meu pai bebia e fumava como louco. Numa terça-feira ele me passa na igreja metodista wesleyana e aceita Jesus. Joga o maço de cigarro lá na frente. Chegou em casa e disse para minha mãe e para nós, de hoje em diante nós somos crentes. Glória a Deus. Ó, agora escuta essa. Se Deus não está nesse negócio, a minha mãe, apesar de ser uma mulher maravilhosa, direita, mãe de família, mas fumava desde os 12 anos de idade. Os dedinhos aqui, tudo amarelo do cigarro. Domingo fomos para a igreja, minha mãe nunca mais fumou. Quebramos os santos lá da igreja católica, tudo que era tudo da procissão de coração de Jesus e etc. Olha só que coisa linda, hein? Então não venha conversar comigo e dizer, pastor, mas eu aceitei Jesus e eu e minha casa, cadê? Falei, cadê o quê, meu irmão? Cadê o quê? A experiência hoje é individual, não é o marido chegar em casa e dizer, nós hoje somos cristãos, aceitamos Jesus. Josué falou, eu e minha casa, agora fala você aí. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Se o seu filho não quiser, não vai. E tem um montão de filho de pastor dando mau testemunho e as pessoas querem cobrar de nós, né? Vamos fazer o quê num mundo desse, não é verdade? Então, é muito importante que a gente creia no poder de Deus, né? E a teologia liberal é uma das coisas que você vai ver aqui, é que ela afasta totalmente da igreja o sobrenatural, o milagre. Nós estamos muito ali no racional e nas explicações para tudo, e nós não conseguimos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então, algumas denominações que eram mais ortodoxas resolveram tirar os seus crentes do seminário, porque ir para o seminário para ouvir essas coisas não vale a pena. Então, vivemos um momento de trevas, e dessa frase terrível que a gente ouve até hoje, não tem nada a ver. Então isso acabou com a saúde espiritual da igreja. E agora fica a pergunta, vamos pecar? Porque está desse jeito, irmão, tem que ser fraco, irmão. Irmão, você fica aí dando uma de forte, dando uma de... Deus não vai abençoar, não. Você é arrogante. Qualquer coisa que nós queremos fazer para melhorar um pouquinho,
é arrogância. O pessoal quer nivelar por baixo. É igual o comunismo, que tinha, né, a intenção de melhorar a vida de todo mundo, mas todo mundo é o seguinte: o gari recebe um salário mínimo e o médico recebe um salário mínimo. É nivelar por baixo. Em vez de aumentar o salário do gari, é abaixar o do médico, né? Na vida espiritual nós estamos fazendo isso. Nós estamos nivelando por baixo. Eu estou quase tendo que me fingir de doente para agradar os crentes doentes. Ué, Jesus me curou. Aí eu chego perto do irmão, Jesus não cura ele. Aí ele está todo torto, aí eu também me entorto junto com ele. Eu vou fazer ele de fraco para ganhar os fracos, é isso? Porque senão eu estou certinho, mais metido. Irmão, né? Coisa horrorosa, o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Então, nós precisamos acreditar. A igreja se tornou verdadeiramente um pronto-socorro, onde só tem valor os que se encontram em pedaços. Os que se curaram, os que conseguiram, pela graça do Senhor, ficar em pé, eles são orgulhosos, são metidos, são arrogantes. Pois onde abunda o pecado, meu irmão, é que superabunda a graça. Exigir um pouco mais do ser humano é desumano e não agrada ao Senhor. Tem misericórdia, Jesus, né? E o mundo lá fora está fazendo essas doideiras todas. E outro dia eu passei na frente de um quartel da aeronáutica, estava escrito assim: errar é humano, mas não aqui. Que é isso? Quartel da aeronáutica, meu irmão. Errar é humano, mas não aqui. Ali, tá vendo? Os homens estão na carne lá e estão querendo a perfeição, né? E nós estamos aqui no espírito, mas é o seguinte: devagar com andor, que o santo é de barro. Ai, meu pai. A igreja secular, diferentemente dos hospitais, não devem possuir outra especialização a não ser cuidar dos feridos de morte. Nos hospitais, há separação, há setores. Como na igreja não há, se dizer curado e liberto de feridas de morte é arrogância e prepotência. Essa teologia tem predominado em muitos arraiais. Vinde como estais, permaneçam assim, não há outro caminho. Na atualidade, creio que nenhuma denominação, meus irmãos, ou indivíduo, está verdadeiramente livre da teologia liberal. Algumas têm mais, outras menos. Só uma perfeita comunhão com o Espírito Santo pode nos dar discernimento suficiente para evitarmos ao máximo esse vírus secular. Então, eu fico triste, muita gente nossa tem formação militar. Eu trabalhei um tempo com o Bispo Simvaldo, aprendi muito. Meu irmão, o que a disciplina faz, o Espírito Santo não vai fazer, não. No exército, por exemplo, que nós servimos, existem regras, existem compromissos e responsabilidades. E os homens, claro, têm falha em tudo, em todo lugar tem, mas dentro da medida do possível, os militares são homens disciplinados, sem ler a Bíblia e sem o Espírito Santo, são capazes de cumprir horários, são capazes de se valorizar como pessoa o suficiente para não ficar fazendo palhaçada aí na rua, dando cheque sem fundo, com nome no SPC, não existe isso. Eu não estou falando de Bíblia nem do Espírito Santo. Eu estou falando que a igreja, ela tem que ter princípios mínimos que pelo menos se iguale ao mundo, para depois nós buscarmos o Espírito Santo e melhorar. Porque se nós não formos superior a eles, nós não entraremos no reino do céu. É o que a palavra diz. Jesus falou: se nós não formos superior a esse pessoal que está aí fora, nós não entraremos. Mas irmão, a salvação é pela fé, a obra não salva e tal, etc. Meu irmão,
Se você tem Jesus Cristo na vida, eu quero dizer para você uma coisa: o sangue de Jesus tem poder, me perdoa. Mas, às vezes, eu prefiro lidar com certos homens que eu conheço na sociedade, militares de carreira, disciplinados, do que com certos crentinhos aí. Tá? Pessoas que dizem que são convertidos, que nós precisamos ter misericórdia, porque, né? É a misericórdia do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Eu prego um Deus pleno. Conheço muito bem o Velho Testamento e conheço o Novo. E Jesus estava com Jeová no Velho Testamento, e Jeová estava com Jesus no Novo Testamento. Tá? Não tem essa coisa não. No meio dos filósofos tem essa coisa. Eles dizem que o Deus do Velho Testamento era outro. É um Deus demiurgo. Um Deus capaz de punir e tal, né? E que Deus do Novo Testamento é gente boa, né? Tão gente boa que do jeito que ele é gente boa ainda não agrada. Então eles criaram um mais gente boa ainda. Porque o de lá de fora, mais gente boa ainda, ele não vai condenar ninguém. Que depois nós vamos ver que a escatologia aqui da teologia liberal, ela é universalista, e está tudo muito bem, está tudo muito bom. Então o Deus lá de fora, que é muito mais gente boa do que o nosso Deus, ele não vai jogar ninguém no inferno. Ele é gente boa. Eu vi uma pregação de um gente boa liberal, que ele disse: Jesus salvou o ladrão da esquerda e salvou o da direita também, porque a misericórdia dele é grande. E salvou o da direita e salvou o da esquerda e salvou todo mundo. Amém. Graças a Deus, né? Então esse Deus lá fora que eles criaram é um Deus maravilhoso, que não julga ninguém, né? Que você pode pregar essa bagunça que está aí, né? De legalização, né, da sexualidade variada, do terceiro sexo, isso não é lindo, não é um amor tremendo? Você, né, respeitar todo mundo, considerar todo mundo, olha que maravilha, né? Eles, inclusive, numa reunião recente, antes de Deus dar uma chicotada nos vermelhos, que ele deu, graças a Deus, antes dele dar uma chicotada nos vermelhos, porque tudo tem limite, eles fizeram uma reunião e pegaram essa palavra aqui e disseram que enquanto essa doutrina judaica cristã estiver predominando, está difícil. Está difícil. E aí eles vão, né, mostrando um Deus diferenciado. E eu me preocupo muito com os crentes dentro da igreja que estão buscando esse Deusão aí, sabe? Esse Deusão que aceita tudo, que perdoa tudo. Eu gosto de trabalhar com o conselho de pastores. Eu estou em capital. Eu não gosto muito de capital não, sabe? Mas Deus me quer na capital, fazer o quê? Eu saí do Rio de Janeiro, fui lá para o interiorzão. Acabei em São Paulo, fiquei em São Paulo um tempão. Agora eu fui para a segunda região, fui para a cidadezinha lá, gostosa, lá de Governador Valadares, cidade do Pastor Geraldo. Agora já estou em Belo Horizonte, estou na capital de novo. E às vezes na capital você não consegue fazer o que você gostaria de fazer. Eu gosto de fazer coisinhas mais no interior. Uma das coisas, por exemplo, que você não consegue, eu lá cheguei e fui lá no Conselho de Pastores, lá em São Paulo, Conselho de Pastores da Assembleia de Deus, lá do Bom Retiro, 900 pastores, Jesus toma conta, né? Aí você chega ali agora em BH, fui lá na igreja do pastor, o presidente do conselho lá, o magrinho lá, o atleticano roxo, fala do Atlético no púlpito, que é uma maravilha. É, tremendo. Tá lá. Eu cheguei lá, 600 pastores no café da manhã. Então eu gosto mais de cidadezinha do interior, que a gente junta, né, com uns pastores e faz um trabalho gostoso para movimentar a cidade. 6 pastores, 7 pastores, 10 pastores, a gente junta força para fazer alguma coisa, né? Ali eles estão fazendo uma coisa horrorosa. Por exemplo, me perdoe, irmãos, é por isso que me chamam de legalista. Cheguei lá na igreja do homem, entrando, aí sala, um carro exposto aqui, não sei o que exposto aqui e tal. Tá bom, são salas paralelas, né? Então entrei no culto para cultuar. Só que antes de começar o culto, os camaradas vêm para o púlpito fazer a propaganda. Entendeu? Aí veio o camarada do carro para botar o carro no telão, para dizer: pastor, você compra em 55 vezes e tal, Aí vem o colchão de casal, né?
Eu falei, Jesus toma conta. Aí Jesus me chega no templo e vê o pessoal vendendo umas coisinhas lá, que até fazia parte, porque às vezes o camarada vem de longe, não tinha trazido a ovelha, tinha uma ovelhinha para comprar, para oferecer em sacrifício, uma pombinha, mas eles exploravam um pouquinho, o precinho era mais caro, trocavam dinheiro e tal. Jesus ficou bravo e virou a mesa. Agora eu fico pensando, como é que é esse negócio? Mudou, Jesus mudou, o Espírito Santo mudou. Então eu, não consigo lidar com essa situação. É difícil, é muito difícil. É difícil. E aí, lá no interior, quando nós conseguimos juntar, por exemplo, lá em Tangará da Serra, tinha a nossa igreja, tinha a igreja batista, tinha a presbiteriana, a gente fazia uma uniãozinha ali, era gostoso. A gente lia o texto assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí esses carinha do Deusão, eles reúnem, Simvaldo, budistas, pastores, candombledistas, padres. Olha que maravilha, que união. É união ou não é união? Hein? Ué, a gente que somos evangélicos, para juntar 3 denominações está difícil, nós lemos o texto. Agora tu imagina eles. A união é aqui, meu irmão, que eu tenho um judeu, um muçulmano, um candombledista, um pastor. E aí? É o Deus desse mundo que está entrando na igreja e que nós vamos tentando somar os benefícios e começamos a ver que nós estamos perdendo. Porque se nós formos medir com os padrões do mundo, nós estamos perdendo. E de goleada. Se o Deus da prosperidade é isso que esse pessoal prega aí fora, na teologia liberal, eu posso enumerar aqui para você os pastores evangélicos bem-sucedidos, que tem uma casinha e um carrinho razoável. Mas se eu for enumerar para você aqui os políticos canalhas, os traficantes, os caras que tem carrão, jatinho, etc., esse Deus da prosperidade lá de fora está batendo no nosso de 10-0. 10-0. Então, meu irmão, o que está havendo com os nossos conceitos? Nós estamos ou não estamos sendo influenciados pela tal da teologia liberal? Temos que ter cuidado, né? A igreja secular, em sua maioria, é racionalmente liberal, conclui os estudiosos. Leandro Lima, que é um palestrante da editora Fiel, afirma: concluímos que o liberalismo é um fruto do iluminismo. Para lembrar, iluminismo foi um movimento que surgiu no século XVIII, que tinha no seu âmago uma revolta contra a religião institucionalizada e a fé no sobrenatural. Em suas pressuposições filosóficas, seguiam o racionalismo de Descartes, que a gente conhece bem da escola, né? Spinoza e Leibniz. E o empirismo de Locke, de Berkeley, de Hume. Em comum, essas filosofias concordavam que Deus deveria ficar fora do conhecimento humano. Conclui-se que o sobrenatural não invade a história. A história é resultado de causa e efeito. Dividiram a história em história natural e história chamada santa ou salvífica. Criaram assim 2 mundos paralelos, um real e o outro da fé. Para os liberais e os neo-ortodoxos, que eu vou falar deles um pouquinho já, os milagres históricos são invenções piedosas dos judeus e dos cristãos. O meio evangélico costuma atribuir ao alemão, o professor Levino está aqui, vocês seguram aí, alemão Erich Schleiermacher, que viveu entre 1768 e 1834, a semente da teologia liberal como é conhecida hoje. Ele, no alto da sua teologia, não deixou uma doutrina bíblica sem contestação. Temos também o teólogo Albrecht Rich, falecido em 1889, que também seguiu seus passos.
E ele dizia: a experiência individual vale mais que qualquer revelação escrita. E ainda o teólogo Ernst Trost, falecido em 1923, levantava essa mesma bandeira e ensinava e defendia os pressupostos liberais. Segundo os estudiosos, essa teologia nasceu com os protestantes, porém hoje seus maiores defensores são os teólogos católicos. O movimento modernista secular abriu as portas para a consolidação da teologia liberal. Todos os que deixaram de crer e de defender a soberania das Escrituras Sagradas não tiveram como escapar do relativismo. E sem a autoridade da Bíblia, não tem como escapar das heresias. Declaram que o único objetivo era modernizar a igreja, fazê-la acompanhar o progresso da humanidade. Nós precisamos atingir a todos. A principal característica do teólogo liberal é a sua necessidade de estar de acordo com a secularidade. Ele não gosta de remar contra a correnteza. Está e estará sempre se adaptando. O racionalismo produziu a alta crítica, que é uma conhecida de quem estuda teologia, né? E ao produzir a alta crítica, que invadiu os seminários, principalmente os seminários alemães, esse vírus logo contaminou a Europa, chegou à América do Norte, prejudicando denominações e seminários históricos. Muitos cristãos mais ortodoxos optaram por deixarem a própria denominação e abandonarem os seminários e criarem novas denominações. Fizeram fortes restrições aos seminários protestantes. Esses cristãos ortodoxos, eles defendiam a Bíblia como nós defendemos, como é infalível, inerrante e inspirada pelo Espírito Santo. Eles eram julgados pelas Escrituras e julgavam tudo pelas Escrituras. Defendiam os milagres e defendiam o sobrenatural na história e em todo o mundo. Combatiam as heresias e toda a apostasia. A conclusão é o seguinte: o liberalismo teológico é uma manifestação de fé na humanidade e não em Deus. Entendeu? Na humanidade. Fé na humanidade. Eles estão sempre arranjando um jeitinho de colocar as coisas da ciência acima da Bíblia e forçar a Bíblia a apoiar essas coisas. A doutrina escatológica liberal é universalista. Isto é, todos vão acabar sendo salvos. É igual o espiritismo, né? Porque o espiritismo crê na reencarnação. Não precisa de Jesus, não precisa de ninguém. Você vai nascendo e morrendo até se aperfeiçoar. Vai salvar todo mundo, né? Aí falei, o capeta? Não tem capeta, meu irmão. Eu já lidei com o espiritismo e é o seguinte: quando você está sendo perturbado, é a alma de um desencarnado que não foi ainda e está por ali, entendeu? Às vezes um tio, e está puxando seu pé, e está abrindo a torneira, essas coisinhas. É isso, meu irmão, entendeu? E ele vai para o lugar dele, e ele vai nascer de novo, e ele vai sofrer de novo. E se ele era homem, ele vai vir mulher. E se ele era homem e explorava a mulher, ele vai vir gay. Não vai ser homem nem mulher. É verdade, é desse jeito. É desse jeito. E ele vai se aperfeiçoando e melhorando, até que uma hora ele está bom. Aí ele não reencarna mais, está salvo, entendeu? E tem mais base, né, para se ouvir essa bobagem do que quem tenta pregar um evangelho e dizer uma besteira dessa aqui, né? Dizer que a escatologia é universalista e que todos vão acabar sendo salvos. Mas eles são isso. Muito bem. Os que não compactuam com eles são chamados de legalistas e fundamentalistas. E nesse triste caminho, as igrejas protestantes europeias se esvaziaram e foram lentamente fechando as portas. Tal frieza espiritual atravessou continentes e atingiu
todo o mundo, inclusive as Américas. Hoje, com pesar, nós vemos o esfriamento do amor e da fé como um trabalho lento, um trabalho sutil da teologia liberal. Os neo-ortodoxos, que são primos, eu, por carinho e consideração, não vou citar o nome deles, também não colocam a Bíblia no seu devido lugar. Para eles, olha só que coisa engraçada, né? Eles dizem que só Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é Deus. As Escrituras até podem ser usadas para nos levar à verdade, porém não são a palavra de Deus. Todos os sistemas filosóficos ou estudos que desvalorizam as Escrituras ficaram sem norte, acabaram vítimas do engano, porque ela, a palavra de Deus, é o único antídoto aqui nesta terra contra as invenções de Satanás e as invenções humanas. Amém? Vamos dar um glória para Jesus? Amém. Então é o seguinte, eu vou deixar um tempo maior para nós estarmos respondendo algumas perguntas, e eu quero deixar aqui uma citação que está no nosso livro, Assim Cremos, no capítulo escrito pelo nosso querido pastor Eli Gonçalves Bastos, na doutrina da vida cristã, onde o Edson diz assim: começa, designa uma parte de cada dia para exercícios privados, quer tenhas prazer nisso ou não, estuda e ora diariamente, é para o benefício da tua vida, não há outra alternativa, de outro modo, tu permanecerás frívolo todos os teus dias. John Wesley. Amém? Deus abençoe.